os árias, Uhum. né, que vieram ali nas montanhas do Pamir, no Tajiquistão, que deu origem a todo esse povo que a gente tem ali, que é branquinho, de olhinho azul, sabe? Depois vieram os indianos, os egípcios e, por último, os judeus. Os judeus. Os árias, que deram ali a região do Tajiquistão, o Bequistão, vai embora. Olha a região que é. E, por último, os judeus. Estão brigando até hoje. E se você olhar o A Caminho da Luz, do Emmanuel, Eles estão o brigando até Emmanuel hoje. deixa claro que foram dos povos que vieram, das 4 raças que vieram, que habitaram aqui, se desenvolveram aqui, que vieram da capela, os judeus eram os mais resistentes na questão do orgulho. E os árias, os mais guerreiros. Aliás, de todos os 4 que vieram, os menos religiosos, Mais materialistas. mais... É só você olhar a situação da Europa. São os árias. São... Mas e a religião ainda? Que era a minha dúvida. Não, as manifestações religiosas você vai ver no judaísmo, você vai ver a forma como eles entendiam religião na capela. Dos indianos, você vai entender a forma como eles tratavam a espiritualidade na capela, da mesma forma. Entendi. E os egípcios também. E os egípcios, que eram Tá os bem mais claro. avançados. Então diríamos que sim, os capelinos eles têm uma influência significativa nas religiões e religiosidades atuais. Sim, foram eles que introduziram, né? Na verdade, não tinha nem como eles não fazerem isso, porque não foram eles que procuraram o aspecto espiritual. Foi o aspecto espiritual que os procurou. Qual a diferença disso? Vamos entrar nesse ponto? A diferença é o seguinte, é questão de maturidade. Se deixar na mão deles, não vão fazer nunca. Então a gente precisa se manifestar para eles entenderem, opa, tem alguma coisa aqui. Porque se você não tiver isso, esse despertar, se você não for aguçado para alguma coisa, Você vai continuar na sua zona de conforto. você vai continuar na sua zona de conforto. Então os espíritos começaram a aparecer para determinados seres, começaram a entrar em contato e eles começaram a entender que aquilo era uma coisa boa. A mediunidade, então, começou aí. Desde que o homem é homem. A mediunidade, na verdade, ela começa no reino animal. No animal. É polêmico isso, tá? Porque eu sei que algumas pessoas vão levantar e falar assim, não, mas o Kardec diz que não... Não, o Kardec não diz nada disso. No capítulo do livro dos médiuns sobre mediunidade nos animais, o Kardec contraria, de certa forma, ele questiona a posição do mentor espiritual que está falando para ele que não existe mediunidade nos animais. Ele, no final do capítulo, ele ainda fala assim, não estou convencido disso. E as tradições religiosas, o folclore, tudo que a gente conhece no mundo fala, é claro que os animais não vão funcionar como um médium humano, não vai falar. Mas ele tem reações, ele capta a presença no ambiente, ele faz muitas vezes essa interação. Portanto, ele é médium também. Então, a mediunidade já começa em fase embrionária no reino animal. No homem, especificamente, ela vai se desenvolver em algumas pessoas. É comum dizer que todo mundo é médium. Eu diria o seguinte, nem isso o Kardec fala. Ele fala que a maior parte das pessoas tem mediunidade em grau maior ou menor. Mas existem pessoas que não sentem absolutamente nada. É uma minoria? Sim. Significa que a mediunidade não existe nela? Não. Significa que o botão está desligado por enquanto. Ou é uma mediunidade intuitiva que eles falam, né? Se for mediunidade intuitiva, é mediunidade. Eu estou dizendo que tem pessoas que não sentem Nem absolutamente nada. O plano espiritual está ali inspirando e ela está tchonga total, entendeu? Claro, quando o Kardec fala do médium específico, ele fala daquele que mantém a constância da percepção. Não é, uma vez eu vi um espírito. Tá, mas isso não significa que você seja médio do ponto de vista de exercer a mediunidade. Então, os egípcios, a civilização egípcia, aquela coisa maravilhosa, foi feito por capelinos. Eminentemente, tanto Que que... eles eram até muito conectados, né, com esse mundo espiritual. Tanto com que as Armon... pirâmides. O comandante Armon pertenceu a um período, uma das encarnações dele, eu estou quase fazendo a minha palestra sobre a reencarnação do Armon aqui, tá? Genial! Estamos adorando esse mix de história com No período do autoconhecimento. faraó Akenaton, o faraó Akenaton, ali 18ª dinastia egípcia, mais ou menos,
1300 e alguma coisa antes de Cristo, o faraó Akenaton ele trouxe uma ideia para o povo do chamado monoteísmo, que a gente fala que o monoteísmo surgiu com Moisés, né? Ah, foi Moisés. Não foi Moisés, não. Foi Akenaton. Akenaton, aliás, algumas pessoas até falam que Moisés e Akenaton é o mesmo espírito, né? Mas, enfim... Uma reencarnação. Pode ser que seja. Tá. A ideia do Akenaton era fazer o quê? Acabar com aquele panteão de deuses no Egito. Quem controlava o Egito para o faraó? Não era o faraó. Eram os sacerdotes. Então tinha um sacerdote de Amon, tinha um sacerdote de Ísis, tinha um sacerdote... Cada deus tinha um representante na religião ali. Então tinha um templo específico. Esses sacerdotes eram as pessoas que faziam o meio de campo para o faraó. Eram os intermediários do faraó com a população. Eram eles que controlavam a população. Então, quando o Akenaton aparece com uma proposta de acabar com isso e deixar um deus só, que é o disco solar, o sol de Atom, os sacerdotes falaram, ferrou. Lascou. Por quê? Porque quem vai controlar a população agora? E aí vai surgir um caos social. Então, um grupo de sacerdotes comandados por um sumo sacerdote, que era o Edgar Armon na época, mancomunou contra o Akenaton. Com a ajuda do seu guarda particular, o general Horemheb. Então, eles fizeram um levante contra o Akenaton. E falaram, mas o cara sacaneou o Akenaton? Sim e não. Ele, na verdade, evitou um caos social. E por que ia dar um caos social a partir da... Porque você não controla mais o povo sem a religião. Hoje, se você pegar... Religião também é controle de massa. Tira a religião hoje da galera. O que você acha que vai acontecer? Muita gente vai se perder totalmente. Uhum. Você Criminalidade destrói aumentar. toda a história da sociedade. Você tem Você tinha lá em Capela, e veio para cá também, por causa do conhecimento, um negócio chamado energia vril. Energia? Vril. Que é a energia cósmica. Vril. Vril. Isso. Essa energia, a princípio, ela servia para curar, ela servia para tornar o ambiente melhor, até servia para você levantar coisas. Mas essa mesma energia você conseguia matar, conseguia destruir, conseguia fazer. O que aconteceu em Atlântida? Um uso absurdo da energia para coisas mundanas, muita bruxaria, muita evidência. Não se fazia nada se não consultasse um bruxo ou um mago. Lógico, você começa a ter as suas preferências. Então, olha, o Eric tá casado ali, mas eu gosto da mulher do Eric. Então, vamos fazer um negocinho para sacrifícios de jovens. Ixi, você imagina a loucura que foi. Nossa. Isso é Atlântida. Uhum. Antes disso tudo. Antes disso tudo que a gente tá falando, os primeiros capelinos foram para Atlântida. E... O comandante estava lá também. O comandante estava. Estava lá também. Se eu passava tudo que eu passo a bola. Tem uma obra dele que chama Nas Cortinas do Tempo. Na Cortina do Tempo. Cortina do Tempo. Que ele vai buscar uma das memórias dele junto com um grupo mediúnico. Ele retrata a história do afundamento da Pequena Atlântida. 28 mil anos atrás, mais ou menos. 28, 22, né? Não, menos. Menos, né? Menos. 12 mil anos atrás. 12 mil anos atrás, 12. perdão. 28 mil anos é o afundamento da primeira parte, né? A segunda, 12 mil anos atrás. E ele esteve lá também. Tem o dedinho dele lá. Ele tinha uma posição também de Era um destaque. sacerdote. Uhum. Era um sacerdote. Por isso que eu falo para você, ele sempre esteve vinculado nas reencarnações. Ora militar, ora sacerdote, ora médico. Até porque também antes você misturava muito essas três coisas, né? Não tinha essa divisão que tem hoje. Sim. E seguindo nessa linha aí de quando o monoteísmo começou e isso ia perder um pouco essa questão religiosa, muitas pessoas falam que com o aparecimento de aliens em massa, as religiões vão ruir. O que vocês pensam disso? Eu só complementando o que você está falando. Uhum. Tem no filme, acho que é
Não é 2012, é Contato, com a Jodie Foster. Sim. Vocês viram? Muito bom, né? Filme Contato com a Jodie Foster. Quando ela começa, recebe-se uma mensagem, né, do espaço, e eles começam a decodificar essa mensagem. Na verdade, essa mensagem é para criar uma máquina para poder se comunicar com eles. Quando vai ter o primeiro lançamento nessa máquina, você vê o alvoroço, o furdúncio que se faz em volta da estação. Vocês lembram dessa cena? Sim, É sim. muito impactante. E tem um radical lá que explode a máquina. É isso. É isso. O ser humano está nesse pé. Com relação à religião, extraterrestre e tudo. A gente ainda, por estarmos ainda muito tecnologicamente e pouco emocionalmente, moralmente falando, qualquer coisa que tire a gente um pouco do eixo, a gente se desequilibra. E aí as pessoas se apegam à religião com unhas e dentes. E não é para ser tão assim. A religião não é para ser o teu fim, ela é para ser o meio. Entende a diferença? Sim. Eu acredito que, pegando esse gancho do Marco aí, eu acredito que a religião ela não vai acabar. Eu acredito que vai acabar o conceito que a gente tem de religião. Muito bom, hein, Nelson? O Muito. conceito que a gente tem de religião. Por Primeiro quê? que religião não é tábua de salvação para ninguém. Ela não é o fim, Né? ela é o meio. A palavra religião ela tem diversos significados. Eu gosto de trabalhar muito, inclusive eu escrevi uma obra que tem o nome de Religio, que é justamente o papel do religar. Vem de Santo Religare, Agostinho, do religare, né? Religar é o quê? Religar é aquilo que a gente já está ligado. Então, nós pertencemos ao todo, nós estamos mergulhados no pensamento do todo. Mas chegou um determinado momento em que a gente começou num processo de usar demais o livre-arbítrio que eles nos deram e a gente se perdeu no meio do caminho. Então, a gente se distanciou da conexão. Nós cortamos a conexão. Então, o papel da religião qual que é? Fazer com que você entenda novamente que há uma força superior, que há um ser que está muito além de nós, e que a gente precisa, de novo, buscar aquela conexão que existia anteriormente. Porque no processo da criação, até onde a gente sabe, pelo menos comigo, o que os espíritos passam é o seguinte: nós somos... Deus cria constantemente com o pensamento, né? Uma visão muito limitada essa, mas é uma visão para que a gente tenha referência. Entender. É para referência. Então você sai de Deus simples e ignorante, uma chispa divina, uma luz, que a gente chama de mônada. A mônada, ela não é o espírito ainda. A mônada é aquilo que a gente chama de essência divina. É o DNA de Deus. Mas não é Deus. E aí ela vai estagiar nos reinos. Quando sai do Criador, entre aspas, e ela vai passando até ela estagiar num planeta, ela já passa por camadas no astral, por dimensões, onde ela vai adquirindo experiências. Então ela chega onde? Ela chega no reino mineral, ali ela vai adquirindo experiência, mineral, vegetal, animal, até ela chegar ao reino hominal, onde ela adquire, que é aí que é o chamado elo perdido, a gente não sabe em que momento, né? A gente... Ó, pra cá? A gente não sabe em que momento... Se deixar eu falar, daqui a pouco eu tô lá do outro lado. Deixa eu só fazer um complemento aqui que o Júnior falou. Ele está falando de religião, tá? Se você pega, mesmo dentro do kardecismo, há uma corrente muito forte que não aceita isso que o Júnior acabou de falar. Passamos pelo reino mineral, vegetal, animal para virar... Não, Kardec não disse isso. Então você percebe como a religião aí é usada como fim e não como meio? É que, na verdade, Kardec disse, né? É que ele disse em outras palavras, né? Então, mas o pessoal não... E aí a gente vai chegar num ponto em que a gente precisa entender o seguinte: até um determinado momento, o que coordena a nossa evolução é justamente esse DNA de Deus. A essência divina. Por isso que Jesus disse, vós sois deuses. Ele não falou que nós somos Deus. Que a gente tem o mesmo poder de Deus. Não é isso. O que ele estava dizendo é que dentro de nós há uma chama, uma semente, que é ela que garante o nosso retorno ao todo. Mas como isso acontece? Não sei, porque eu não voltei lá ainda. A gente só sabe que o caminho é para retorno. O que vai acontecer lá?
Não tenho a menor ideia. E já perguntei isso para uma entidade espiritual, ele falou a mesma coisa. Não tenho a menor ideia. Então eu fico meio com o pé atrás quando alguém chega e fala que o retorno ao Criador é assim, assim. Falo, mas como é que sabe se não chegou lá? Se você não teve a experiência, alguém falou, quem é esse alguém que falou? Esse alguém que falou no mundo espiritual já chegou lá? Ou ele ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém, num telefone eterno sem fio? A gente sabe que o caminho é o retorno. Agora, quando e como que isso... Não sabemos. Então, até um determinado momento, é a essência que nos guia. Só que chega uma hora que você adquire o livre-arbítrio. E é aí que a gente começa a fazer as besteiras da vida. E aí a gente vai cortando a conexão. Eu acredito que, conforme a gente vai evoluindo, a nossa visão de religião, ela passa a ser aquela de que eu preciso voltar o meu processo de conexão. E não existe processo de conexão de forma externa. Ele é sempre interno. Ele é sempre no silêncio, na calma, no autoconhecimento. E aí a gente vai mergulhando em si. É mergulhando em si que a gente descobre novamente aquele DNA de Deus que pulsa dentro de nós e ele vai ser alimentado. Como? Porque é uma alimentação recíproca. A gente vai voltar a entender o papel da essência e aí a gente começa a se transformar em seres mais moralizados, mais conectados. E aí vai chegar uma hora que você não vai precisar mais de ninguém te dizer o que você tem que fazer. Não vai ser um livro, não vai ser um mentor, um pai de santo, dirigente. Essas respostas vão estar tudo dentro. Porque você mergulhou. Uhum. Você foi entrando. Um padre, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele tem uma coisa que é maravilhosa. Ele fala, para vir a gostar de tudo, não queira ter gosto em nada. Para vir a saber tudo, não queira saber algo em nada. Então, porque quando chega a isso, o espírito encontra a verdadeira depuração de si mesmo. Um padre que falou isso. E muito louco, eu não estou tentando lembrar o nome dele agora. Ele falava essas coisas, a igreja falou assim, isso séculos, né, passados. Aí jogaram ele num buraco. Falaram, você tá doido jogando no buraco. Foi quando ele escreveu isso. Não aceitaram. Queria deixar ele louco e ele ficou mais lúcido ainda. Que ele conseguia ficar com ele mesmo. Em que momento vocês acham que a humanidade perdeu essa noção de que Deus está dentro de nós e não fora? Eu vou usar uma frase do Edgar Armond, que é uma frase oriental. Quando ele disse isso, que eu assisti ele num vídeo, eu tenho um vídeo dele que ele fala isso, eu fiquei muito perturbado com essa frase porque eu não a entendi. Eu só fui entender quando eu fui estudar o budismo. Ele dizia o seguinte, um dos nossos maiores entraves de evolução é quando a gente transforma uma necessidade num prazer. Eu falei, ferrou. Ferrou. Eu falei, tchau, então, eu tô entregando meu bilhete e vou descer. Não vai rolar. Como assim? Como é que você faz sexo sem prazer? Como é que você faz determinadas coisas na vida sem prazer? Eu falei, não tem como. E aí eu fui entender que ele, como um grande, um espírito universalista, foi buscar no budismo essa frase, foi buscar no hinduísmo. Não transformar as nossas necessidades necessárias em necessidades desnecessárias. Você precisa comer. Mas você não acha que você está comendo demais? Você precisa, gula, 7 pecados capitais. Você precisa se relacionar sexualmente com o seu parceiro ou sua parceira. Mas você não acha que você está usando o sexo de uma forma indevida? Ou se relacionando demais com todo mundo. Exatamente, entendeu? Ou seja, você transforma uma coisa que é necessária para a manutenção da vida num prazer desgovernado. Então, a partir do momento em que a gente começou nesse processo, a conexão rompe. Você pega hoje, foi o que a gente falou lá atrás, os extremos. O mundo hoje é de extremos. Tem mais água? Tá? Então, quando você caminha para isso, o que acaba acontecendo? Tensiona demais as cordas. Obrigado. E aí começa a estourar. E aí você começa a puxar mais ainda, e vai estourando tudo que é corda, vai tensionando.
Então, as perdas acabam sendo muito maiores do que os ganhos.